Susto numa obra em Lusiânia, com um desabamento de parte de uma marquise usada na reforma na fachada de um hospital no centro da cidade. A ferrovia Norte-Sul deve começar a funcionar a partir de novembro. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro hoje em Anápolis. A cidade está comemorando 112 anos. Anápolis não para de crescer e segue para cima com os prédios. A construção civil aposta na economia de um dos principais polos industriais do estado. Agora, no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa noite para você. Muito bem-vindo aqui ao Jornal Anhanguera, segunda edição. Agora, 6 horas e 53 minutos. A gente já começa ao vivo falando de um susto hoje em Lusiânia, parte de uma marquise de madeira que serve de proteção numa obra no hospital. O Hospital Santa Luzia desabou. Fábio Melo, muito boa noite para você em Lusiânia. Como é que ficou a situação ali no centro da cidade, hein? Ficou bem complicada, viu, Luciano? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha só, esse prédio ele está em reforma e segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, havia operários trabalhando ali na fachada desse prédio. Eles estavam movimentando o equipamento que acabou caindo sobre essa marquise de madeira que não suportou o peso e acabou então caindo sobre a calçada. Por sorte, não havia ninguém passando por essa calçada e os trabalhadores também não se machucaram porque utilizavam todos os equipamentos de segurança. O Corpo de Bombeiros esteve no local, isolou toda a área e a avenida também, que fica bem ao lado aí desse prédio, que está no centro de Lusiânia, também foi completamente isolada durante boa parte da manhã. Luciano? Ainda bem que ninguém ficou ferido, né, Fábio? Agora tem uma outra situação aí, agora há pouco, fuga de preso em Lusiânia. Exatamente, Luciano. Olha, 4 detentos fugiram do CIS, o Centro de Inserção Social aqui de Lusiânia. Os fugitivos são esses que a gente está acompanhando aí nas imagens e são condenados por crimes de homicídio, tráfico de drogas e assalto. A DGAP ainda não informou como isso tudo aconteceu, mas disse apenas que o local abriga 520 presos e conta com apenas 9 agentes prisionais. A Polícia Militar, então, segue na busca por esses fugitivos. Luciano? Estrutura, né, Fábio? É realmente muito ligada aí à segurança. Se está faltando agentes, também tem que ser investigado. Muito obrigado, bom trabalho para você aí em Lusiânia. E a gente segue agora para o sul do estado. Vou chamar o Emerson Ferreira, que tem informação da Polícia Civil de Caldas Novas, que prendeu um homem. Esse homem de 63 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria neta. Como é que esses abusos aí foram descobertos pela polícia, hein? Muito boa tarde. Muito boa noite, desculpa. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, Luciano, esse idoso de 63 anos foi preso hoje. A neta dele agora tem 13 anos, mas segundo ela, o crime começou quando ela tinha apenas 9 anos, viu, Luciano? Esse caso foi em Caldas Novas e ela era ameaçada. Ela contou para a polícia que era ameaçada, que se ela dissesse alguma coisa para alguém, ele poderia fazer mal para o irmão dela e também para a mãe dela. Foi depois de um vídeo feito pela família que esse caso veio à tona e a polícia foi acionada nesse caso. Vamos acompanhar o que disse o delegado sobre as investigações. Um vídeo, gravado pela prima e testemunha dessa prima de que presenciou esses abusos praticados pelo avô por afinidade contra a própria neta. Pois é, Luciano, uma curiosidade desse caso é que esse avô tinha outros netos, mas mantinha uma foto dela na tela do celular, o que a polícia também encara isso como estranheza. O idoso está preso e, se condenado, ele pode pegar até 15 anos de prisão, Luciano. A polícia também que fez uma perícia, através do Instituto Médico Legal, exames aí nessa menina vítima do próprio avô. Muito obrigado, viu, Emerson, pelas informações. Bom trabalho para você, uma crueldade isso aí. E a Polícia Civil de Jataí prendeu um dos suspeitos de envolvimento na execução de um homem. E esse crime foi no início dessa semana. Paulo César Pereira da Silva confessou ter participado da morte de Breno Lima Barros, mas disse que não foi ele quem atirou. Breno, de 25 anos, foi assassinado com 7 tiros na tarde de segunda-feira, enquanto trabalhava numa garagem de veículos. A polícia procura por outro suspeito.
O incêndio atingiu uma indústria em Rio Verde. Por causa do calor das chamas, o teto de um depósito cedeu. Ninguém se feriu. Os bombeiros ainda não sabem o que pode ter provocado o incêndio. Em Catalão, um homem de 25 anos foi preso com mais de 20 porções de cocaína. A droga estava escondida dentro do suporte de uma mesa na casa dele. O homem foi levado para o presídio de Catalão. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez hoje a segunda visita a Goiás em uma semana. Ele foi até Anápolis, onde assinou uma concessão, uma espécie de privatização de um trecho da ferrovia Norte-Sul. O presidente visitou uma locomotiva e tirou fotos com operários. Depois foi para o evento de assinatura da concessão da ferrovia, que aconteceu dentro do Porto Seco de Anápolis, no distrito industrial da cidade. Jair Bolsonaro estava acompanhado de 4 ministros, além dos governadores Maulo Carlesse, do Tocantins, e Ronaldo Caiado, de Goiás. Durante o discurso, o presidente falou sobre a nova fase da ferrovia. Essas obras de infraestrutura unem o Brasil, trazem o progresso, barateia preços e fretes, diminui o consumo de óleo diesel, diminui acidentes em estradas, traz o progresso de verdade para nós. E esse modal ferroviário é muito bem-vindo. A empresa vencedora do leilão pagou 2 bilhões e 700 milhões de reais para explorar um trecho de 1.500 quilômetros. A estrada de ferro entre Porto Nacional, no Tocantins, e Anápolis já está pronta, mas com pouca operação de carga. Entre Anápolis e Estrela do Oeste, São Paulo, ainda faltam cerca de 5% de obras. Segundo a concessionária, que vai administrar a ferrovia por 30 anos, quando estiver em pleno funcionamento, a estrada de ferro vai transportar produtos industriais de São Paulo para os estados do centro-norte do país e grãos de Mato Grosso, Goiás e Tocantins para exportação através do Porto de Santos. A ferrovia começou a ser construída há mais de 30 anos. Parou várias vezes por falta de verba e foi palco de denúncias de superfaturamento. De acordo com a empresa, uma viagem de trem de carga equivale a 350 caminhões. A previsão é que até novembro comecem as primeiras viagens de trem. Nós sabemos que isso vai ser um marco do desenvolvimento do país. O país só tinha desenvolvimento na região litorânea. Mesmo a capital no centro-oeste, nós não tínhamos aqui a logística necessária para sermos competitivos com os estados litorâneos. Nós amanhã vamos ser competitivos com qualquer estado da federação. Você viu que o presidente esteve em Anápolis, que está hoje completando 112 anos de história. Uma cidade que não para de crescer, mesmo em meio à crise. Para você ter uma ideia, 50 prédios foram construídos nos últimos 5 anos. Localizada entre Goiânia e Brasília, Anápolis sempre chamou atenção pela localização privilegiada. De ponto de escoamento estratégico, passou a ganhar visibilidade pelo potencial econômico e atraiu muitas indústrias. Anápolis tem o segundo maior polo farmoquímico da América Latina, além de indústrias de alimentos e montadoras de veículos. Só que um outro tipo de crescimento tem chamado a atenção por aqui. E esse a gente consegue ver do alto. Os prédios se espalharam por Anápolis e mudaram a paisagem da cidade. Na região central, não dá nem para contar. Segundo o levantamento da Secretaria Estadual de Planejamento, nos últimos 5 anos foram construídos 50 prédios na cidade. Essa construtora é de Minas Gerais e lançou 3 empreendimentos residenciais em Anápolis. Ela tem se mostrado um pouco na contramão da crise econômica, né? Nós estamos planejando investir 65 milhões de reais, esse montante distribuído em 3 empreendimentos. O mercado imobiliário aquecido atrai também quem quer trabalhar. Sempre eu trabalhei em São Paulo, né? Com construção civil em 2011. E se tem construção? Tem emprego. A Ilana e o Wesley acabaram de se mudar de São Paulo. Eles são médicos e vão abrir uma clínica num prédio que vai ter hospital e shopping junto. Eu acho que Anápolis tem muito para crescer. Já cresceu muito, mas tem muito para crescer. Aí a gente falou assim, não, vamos pegar essa onda e vamos crescer junto. E tem muito para festar também, viu? Porque tá rolando o Arraiana, que é uma
festa que faz parte das comemorações do aniversário da cidade. Eu vou chamar agora a Lorena Gomes, já está aqui comigo aqui. Boa noite, Lorena. Foi festa durante todo o dia, ainda tem mais comemoração hoje à noite. Chitãozinho Chororó, que chique, hein? Pois é, Luciano, uma boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui ao vivo, direto do estádio Jonas Duarte, onde daqui a pouco acontece um tão aguardado show. Chitãozinho e Chororó, que vão trazer nesse repertório ao longo de 4 décadas sucesso como Evidências, Fio de Cabelo, Rancho Fundo. A expectativa é de estádio lotado de 20 mil pessoas. Os portões já estão abertos e tem 2 palcos, como vocês estão vendo aqui, ó. Naquele outro lá, vocês estão vendo que tem uma orquestra de violeiros que já começa a passar som. Vai ter shows também ali de artistas locais e depois tem Chitãozinho e Chororó. O Arraiana segue até o próximo sábado. Amanhã tem show do cantor gospel Fernandinho, na sexta tem Fernando e Sorocaba e no sábado tem show de Matheus e Cauã com ingressos esgotados que foram trocados por alimentos não perecíveis, viu? Já foram 58 toneladas de alimentos não perecíveis para a população aí que está em estado de vulnerabilidade. Luciano, voltamos ao estúdio. Obrigado, bom trabalho para você, toda a equipe, boa festa a todos aí. A cidade merece demais essa comemoração. Agora um rápido intervalo, 7h04, daqui a pouco. O crime cruel em Niquelândia, os bandidos sequestraram um homem e fizeram com que ele tomasse veneno. Ele morreu. E ainda, nossos meninos de ouro que fizeram chiclete para astronautas recebem homenagem da Agência Espacial Brasileira. 7h05, estamos de volta. A polícia de Niquelândia, no norte do estado, procura os assassinos de um rapaz que foi obrigado a tomar veneno. Isso durante um sequestro relâmpago. Quem conta essa história pra gente é a repórter Ana Paula Moreira, em Porangatu. Ana, a polícia já tem polícia desses assassinos, hein? Muito boa noite para você. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Ainda não, viu? Segue a investigação. Esse rapaz, Vanderlei dos Santos, de 22 anos, morava na zona rural de Niquelândia, trabalhava lá em um frigorífico, quando na última quarta-feira ele foi até a cidade acompanhado pela mãe para sacar um dinheiro das férias que tinha recebido e para pagar contas. Depois, segundo a polícia, ele se afastou da mãe, dizendo que ia pagar uma conta de internet, né? A gente está vendo as imagens das câmeras de segurança, cedidas aí pela polícia, no momento que ele paga essas contas. Depois ele se afastou da mãe e depois desapareceu, não foi mais visto. Segundo testemunhas, ele foi levado por 3 homens em uma caminhonete. A partir daí, esses criminosos levaram ele para Goianésia e antes de abandoná-lo, eles obrigaram Vanderlei a beber um líquido preto, que acredita que seja veneno. Ele então depois foi encontrado por um tio em um posto de combustível, já agonizando muito, passando muito mal. E ele ficou 4 dias internado no hospital, não resistiu e morreu. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime, mas está buscando novas imagens das câmeras de segurança e principalmente desse posto de Goianésia para tentar encontrar esses suspeitos. E por aqui, claro, a gente continua acompanhando. Luciano. Obrigado, Ana Paula. Muita maldade, né? Bom trabalho para você. E agora escuta essa história, parece até a novela das 7, só que não é, é de verdade. Uma enfermeira de Catalão descobriu que fez um tratamento de câncer sem ter a doença. Os exames foram trocados. 25 de abril de 2017. Para essa enfermeira, não tem como esquecer o dia em que o mundo virou de cabeça para baixo. Sem dúvida foi um impacto psicológico e emocional muito grande por tudo que representa, né, um diagnóstico de câncer. A enfermeira se submeteu então ao tratamento da doença por 70 dias e já estava de cirurgia marcada para a retirada de parte do intestino. A operação só não aconteceu porque um médico especialista suspeitou que o tipo de câncer que foi diagnosticado para Aura é muito raro em pessoas mais jovens, como ela. A Aura então resolveu fazer um exame de DNA no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A equipe médica que a atendeu chegou à conclusão de que ela foi vítima de uma troca de exames. A amostra do organismo com câncer não era de Aura, e sim de um homem. Eu já estava fazendo os exames pré-operatório. Quando o resultado do DNA saiu, faltavam 10 dias para a realização do procedimento cirúrgico. Faz um ano que a Aura entrou na justiça para tentar saber quem foi o responsável pela troca dos exames. Ela também quer localizar a outra pessoa que foi vítima desse caso que revirou a vida dela. Eu só posso conseguir isso através da justiça, a qual realmente tem demorado bastante, com 1 ano de protocolo desse processo, ainda não teve audiência nenhuma, e isso me incomoda e me deixa bastante entristecida.
Nós entramos em contato com a clínica JM Saúde de Uberlândia, que fez a coleta do material, só que nós não tivemos retorno. Ligamos também para o laboratório Papa Nicolau de Catalão, que analisou o exame, também não tivemos retorno. E agora, sobre a demora no processo judicial, ainda não há uma previsão ainda de quando essas audiências vão acontecer. E olha, nós mostramos aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição, os incêndios que são muito comuns nessa época do ano, de seca e calor. E hoje você vai ver os prejuízos que esses incêndios causaram e causam, ao produtor rural. Isso aconteceu com um deles em Jataí. Olha só. A polícia técnico-científica esteve nesta fazenda para descobrir as causas do incêndio que atingiu cerca de 150 hectares de palhada da lavoura de milho. Até um drone foi usado para ajudar no trabalho dos peritos. Antigamente a gente tinha uma visão do chão, agora a gente tem uma visão superior de toda a área que foi comprometida pelo incêndio. De longe é possível ver a destruição. Fora o prejuízo ambiental, tivemos prejuízo de cano, de mangueira, que faz a distribuição de água na fazenda. Queimada também no início da semana, numa plantação de cana-de-açúcar em Montevidéu, no oeste do estado. As chamas avançaram rapidamente sobre a lavoura. Foi preciso construir um aceiro para evitar que o fogo se alastrasse ainda mais. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse tipo de incêndio é comum nessa época do ano de seca e muito calor. Foram registrados de janeiro a junho deste ano, aqui em Goiás, 1.410 incêndios em vegetações e culturas agrícolas, 35% a mais que no ano passado. Além dos danos ambientais e problemas à saúde, o bombeiro alerta para riscos de acidentes quando existem incêndios próximos às rodovias, como foi o caso da mulher de 42 anos que morreu no início do mês depois de bater o carro em um caminhão na BR-060 em Jataí. A suspeita é de que a fumaça por conta de uma queimada tenha atrapalhado a visibilidade dos motoristas e provocado o acidente. A gente verifica que muitas pessoas colocam fogo nas margens da rodovia e até mesmo lixo, alguma garrafa, alguma coisa pode gerar uma fagulha e isso estimular a propagação do incêndio e causa um perigo muito grande para quem está trafegando. Vou falar de coisa boa agora. Os estudantes de Goiás que criaram aquele chiclete de pimenta para astronautas, eles foram homenageados hoje em Brasília e pela Agência Espacial Brasileira. O diploma foi uma forma da Agência Espacial Brasileira demonstrar orgulho pelos jovens astronautas. E esses jovens estão dando essa demonstração, que sim, é possível, com estudo, com trabalho, com criatividade, a gente faz a diferença não só no Brasil, mas no mundo todo. É ansiedade para o futuro, E é muito gratificante a gente saber que o nosso projeto conseguiu chegar tão longe, Porque a gente não imaginava que fosse ter essa repercussão tão grande do projeto. E essa não é a primeira oportunidade de reconhecimento pelo trabalho do grupo. No início do mês, os alunos foram para os Estados Unidos. Eles participaram de uma competição na Universidade da NASA. Voltaram com o prêmio nas mãos. Ganharam na principal categoria. Aqui eles também puderam ouvir a experiência da astronauta americana Anna Fisher. Ela foi a primeira mãe a pisar no espaço. O grupo criou um chiclete com pimenta capaz de aumentar a sensibilidade do olfato que é perdida no espaço por causa da gravidade reduzida. Assim, os alimentos voltam a ter cheiro e gosto. É uma vitória, pessoal e coletiva do grupo. Então, saber que o que a gente fez, o que a gente ralou tanto para conseguir, valeu a pena. Quando a gente conseguiu o primeiro lugar, foi anunciado o primeiro lugar naquele estádio lá. Então, foi legal. Parabéns para eles. Agora, 7 horas e 12 minutos, 13 minutos agora em ponto. O Jornal Anhanguera vai terminando por aqui. Hoje a gente se despede com imagens de Lusiânia. Uma boa noite para você. Obrigado, viu? Até amanhã.